E o maravilhoso, né, Lucas, é perceber como Deus ele é muito estratégico, né? Hoje eu começo a ver assim, eu fico impactada de imaginar como que o Senhor ele arquiteta tudo, né? Porque aí eu tinha uma ferida, tá? Daí agora o Senhor vem e cura essa ferida. Só que agora através dessa ferida curada, eu preciso também que tu agora saiba como me auxiliar, né, como ser cooperadora do meu propósito para que outras crianças também sejam curadas, né? Olá família, graça e paz, estamos aqui para mais um bate-papo e hoje nós estamos aqui, né, com os convidados, esse casal precioso para nós, Jalene e Ronaldo, né, para compartilhar então um pouquinho, né, sobre o nosso tema. Temos compartilhado, falado sobre a questão do Evangelho, ser o poder de Deus para transformar, né, essa verdade que nos transforma, né, e para nós então começarmos aqui nosso bate-papo, né? Vamos lá no início, né? Quero começar com a Jalene, porque eu sei que foi, né, por onde, enfim, Deus começou, obviamente, na Michelle, mas, né, tu foi a primeira entre vocês dois a ser alcançada pelo Evangelho. Vamos lá, Jalene, como é que foi essa primeira experiência com o Evangelho? Né? Onde, em que momento o Evangelho ele foi, né, revelado, houve luz, clareza de Deus? Amém. Então, né, eu desde os meus 7 anos, eu vivia buscando algo, né, procurando entender a perda da minha mãe, e eu nunca havia entendido, né, o porquê e culpava o Senhor, né, de ter me tirado ela. Depois que a Michelle foi para Rema, começou a me convidar, e um dia eu falei pro Senhor, Senhor, o Senhor tem algo para mim? Me revela nessa noite, porque eu não sei que tanto essa menina me convida. E eu decidi, quando eu cheguei lá, de fato o Senhor ele queria me marcar naquela noite. Porque quando eu cheguei, eu vi no telão, né? Tava escrito Contando as Estrelas. E na hora, assim, era aquilo. Eu disse, é isso aqui, né? O Senhor queria falar comigo de fato, né? Ele quer curar essa ferida, que era a perda da minha mãe, né? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, uma noite, eu tava com muita saudade dela e não sabia o que fazer. E eu perguntei pro meu pai, né? Como que eu faço para suprir essa saudade? Ele disse, vai na rua e conta as estrelas. E eu fui. Né, eu lembro que eu contei as estrelas, o pai disse que achava a mais brilhante era a mãe, né? Aquela história de criança, e eu fui e fiz, e realmente, né, amenizou a saudade. E naquela noite, quando eu vi que o pastor ia ministrar sobre Contando as Estrelas, eu entendi que de fato, né, o Senhor ele queria curar essa ferida, né? Então, o pastor fez um momento onde ele nos levou a contar as estrelas novamente. E ali, de fato, eu percebi que era necessário para a minha identidade, né? Descobrir que eu era filha, que eu era amada, né? E conseguir perceber a bondade de Deus com a minha vida, né? Através daquela ministração do pastor, né? Onde eu vivi essa experiência novamente de contar as estrelas, mas agora com uma revelação diferente. De que eu era filha amada, né? E consegui perceber a bondade de Deus através, né, do pastor ali na ministração, mesmo diante dessas circunstâncias que eu não entendia o porquê tinha acontecido, né? Eu consegui entender que o Senhor, de fato, ele é um bom pai. Né? O Evangelho mudou totalmente ali essa visão que eu tinha. Né? Eu tinha uma visão de um Deus mau, né? De que eu não tinha um pai, né? Que pai é esse que tira a mãe de uma criança, né? Então, eu sofri durante muitos anos com isso e eu tentei suprir essa ferida em muitas, enfim, balada, festas, né? Tudo que um jovem procura. E eu nunca consegui. E a partir do momento, então, que o Evangelho entrou, onde o Senhor, ele me encontrou, ali eu entendi, né? Que era isso aqui, né? Essa ferida, ela tem cura e ela foi curada através do Evangelho. Uau. Essa é uma... Eu estava pensando essa semana, eu não lembro com quem que eu estava compartilhando sobre isso, né? Que as pessoas, normalmente, elas atribuem a questão da morte para Deus. Né? Ah, não, Deus quis, né? Deus que levou, né? A vontade de Deus. Mas se nós irmos no início, né? No princípio, no fundamento, nós percebemos que a morte não tem nada a ver com Deus. Né? Deus não planejou a morte. Ao contrário, né? A Bíblia diz que pelo pecado veio a morte. Então foi depois que aconteceu. No plano inicial de Deus não fazia parte a morte. Né? E maravilhoso que o Evangelho ele vem e revela isso, né?
Bom, primeira coisa, meu Deus, então peraí, ele é meu pai. Então, peraí, não foi, a morte não teve nada a ver com ele, ele não fez parte daquilo dali, né? E a partir disso, então, o evangelho chegou e transformou, e que bênção, né? E, enfim, eu sei que também, né, o testemunho de vocês é muito sobre essa parte da casa, né? Eu sei que iniciou na Michelle, então agora chega em ti, mas eu sei também que uma das convicções que tu tinha é que a salvação era para ti e para tua casa. E Sim. então chegou no Ronaldo. Primeiro conta aí como é que foi até chegar no Ronaldo, e depois o Ronaldo aí vai compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi. Algo que me marcava muito, né, era nas noites de Santa Ceia. Uhum, Eu via muito o irmão Elzo e a irmã Daiane uhum, ceando, né? E eu olhava e eu ficava bem no cantinho assim lá do prédio, escondidinha para ninguém me ver sozinha sem meu marido. E eu falava com o Senhor, né? Porque aí eu já estava começando a ter um relacionamento com Ele, uhum, né? A partir do momento que eu entendi que eu tinha um pai, agora eu relaciono com Ele, agora eu sei falar com Ele uhum, sendo uhum. meu pai. E aí eu dizia, Senhor, eu e minha casa te serviremos, Uau. né? Senhor, faz isso na minha casa, é Uhum, aquilo ali. Eu quero cear com meu marido, né, junto comigo. Eu quero viver essa realidade de uhum. vida. E eu lembro que teve uma noite que o Senhor falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, né? Aonde Ele disse, né? Tu e tua casa servirão ao Senhor. Aleluia. E aí eu comecei a orar incessantemente para que o Senhor então me encontrasse de fato meu marido e trouxesse Uhum. ele para junto de mim na igreja também. E aí, Ronaldo? Aí o evangelho então chega para ti e eu fiquei sabendo, né? Não sei se tu vai contar essa parte, né? O primeiro culto que o Ronaldo foi, ele foi de fone de ouvido. Conta aí para nós, Ronaldo, como é que foi isso aí? Sim, foi de fone de ouvido. A minha esposa tinha me convidado, a Jalene tinha me convidado para ir no culto. E como ela já vinha me convidando e aí estava orando para mim ir, e ela se arrumou, ela, a Michelle, para ir e o Vicente. E aí eu peguei e fui me arrumando. Quando ela falou que ia ir, eu não espero que eu vou junto. Só que eu vou junto, que eu vou ficar no cantinho junto com vocês lá, só que eu vou ficar de fone, mexendo o telefone. E ela, a Jalene até no primeiro momento, não gostou muito, mas falou, Sim, benção, imagina. benção. Aí nós fomos, ficamos no cantinho ali. Aí o pastor começou a ministração. E aí o Vicente chegou para mim e falou no meu colo, pai, Jesus quer falar contigo. E tu tá de fone, tu não tá ouvindo, pai. E aí eu tirei o fone para prestar atenção. E bem na hora o pastor estava começando a ministração, a sua casa será salva. Uau, uau. E aí aquele foi tipo uma virada de chave. Assim, Uhum. eu creio que Deus usou a minha esposa, a Michelle e o Vicente para falar Uau, uau, uau. comigo e através de mim. Uhum. E aí, tipo, foi uma grande virada de chave, assim, daquele dia para cá, até hoje eu sirvo ao Senhor, assim. Uhum, uhum. Aleluia. Eu acho maravilhoso isso, né? Nós Sim, percebemos Deus é um arquiteto, né? Ele vai formando, ele vai planejando, né? Imagina, vamos pegar, com 7 anos, né? Teve essa questão de contar as estrelas, e daí justamente na celebração que vem, tá ali contando as estrelas. Bah, se isso não for, né, um plano do Senhor, meu Deus, né? E sim, daí vai, enfim, daí usa, né? Eu imagino o Vicente para liberar uma palavra assim, né? Ô pai, sim, Deus está querendo falar contigo, sim, né? E daí tu tá de fone, não tem como ouvir de fone. sim, Então, né, nós percebemos sempre a questão, né, de Deus, ele planejando de fato isso, né? E sim, arquitetando todas as coisas para que a casa de vocês fosse alcançada, né? E isso é maravilhoso. Nós percebemos esses detalhes, né? Deus é rico em detalhes. A graça de Deus é rica em detalhes, sim, né? E agora, então, para a gente continuar aqui, né? Eu sei que o evangelho, ele não é somente para salvação, né? Obviamente, a salvação, né, é o maior milagre que poderia acontecer na nossa vida, porque nós estávamos destinados, né, a uma vida de condenação, e agora, através da revelação dessa verdade do evangelho, nós fomos agora, então, redirecionados, né, de volta para casa, uma vida eterna. Isso sim, é maravilhoso. Mas a verdade que transforma o evangelho como poder de Deus, ele aplica em todas as áreas, né? E a gente estava conversando aqui antes, uma das áreas então que, né, o evangelho transformou foi esse relacionamento de vocês como família, como casa, né? Eu gostaria que vocês então compartilhassem um pouquinho sobre isso. sim. Nós não tinha muito essa questão, a gente
pensava só primeiro as crianças, para depois nós. Uhum. E depois que a gente teve a revelação, e junto com o DNA ali, a gente aprendeu que primeiro a Deus, a gente busca Deus em primeiro lugar, depois ao o marido, no caso, depois a esposa e último aos filhos. Uhum. E o momento de mesa também a gente não tinha, e depois dessa questão, assim, foi a virada de chave, assim, a gente estar junto com os filhos ali, almoçando junto, jantando ali, não tem preço, assim, Deus vem para mudar, assim. O contexto da minha família nunca foi uma família estruturada, né? Nunca teve uma estrutura. Era um num quarto, outro na sala, enfim, e vamos lá. Nunca teve, assim, uma realidade de vida, né? Até porque nós não tínhamos em casa a cooperadora do propósito, né? Que era a mãe ali, de fato. Nós tínhamos só o pai e a função de trabalhar, não tinha esse tempo para, então, edificar a casa, de fato, né? Então, nós não tínhamos ali o pai como um sacerdote da casa e nós não tínhamos uma auxiliadora, né, para cumprir com o propósito ali na nossa casa. Então, a nossa realidade de vida de criação foi uma realidade totalmente diferente da que hoje os meus filhos vivem, né? Porque hoje, de fato, nós temos o Ronaldo, que é o sacerdote da nossa casa, né? E nós temos ali, então, a mãe, né? Aquela que edifica o seu lar, que instrui os seus filhos, né? Então eu vejo que hoje a realidade de vida dos meus filhos é uma realidade de vida totalmente diferente da que eu vivi, né? De ter a mãe ali junto, auxiliando, de ter esse momento de família, né? Eu creio que o poder, assim, do evangelho, né? De fato, na nossa casa, foi transformar a realidade, que o contexto que o Ronaldo veio era diferente, o meu também era um contexto diferente e agora o evangelho vem e uau, né? É isso aqui, agora a gente vai viver uma realidade de vida, né? Eu não me lembro de nenhuma vez ter orado antes de alguma refeição quando eu era, né, com a idade dos meus filhos, antes do evangelho, né? E hoje nós temos a revelação, né, de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez, né, por esse momento. Então, creio que para nós como família, né, mas também mudou a realidade que eu e o Ronaldo tínhamos de uma criação, que os nossos filhos agora não vão ter a mesma realidade, né? O evangelho veio e transformou. E eu creio que de geração em geração também, né? Os nossos filhos vão agora também expressar para os filhos deles essa cultura que a gente vive, né? A cultura de expressar o reino de fato, né? Eu acho maravilhoso, né? Essa parte de o evangelho, ele nos suprir com algo que nós não recebemos. Né? Então, nós talvez viemos de uma geração, enfim, de uma cultura, né? E a maioria da história, né, de quem nós conhecemos é assim, né? Veio de uma família desestruturada, veio de alguma coisa que vinha com falta, né? Mas a partir da revelação do evangelho, a partir da revelação da verdade, a pessoa agora ela recebe algo que ela nunca tinha recebido, né? E a partir dela a história é completamente diferente. Então, agora ela para com os filhos, ela para com as pessoas, é completamente diferente, sendo que ela nunca recebeu isso de uma maneira natural. Isso aqui é maravilhoso. Mesmo que ela não tenha recebido, sei lá, do pai, da mãe, de algum parente, de algo, sei lá, em algum relacionamento, mesmo que ela não tenha recebido, o evangelho dá o suprimento para ela agora entregar. Entende? Então, a partir, né, de nós, a próxima geração vai ser muito diferente, né? Vai receber aquilo que nós não recebemos, né? Mas Deus, ele nos supre, né? E para mim, essa aqui, né, é uma das máximas do evangelho. Ele nos dá o suprimento que, mesmo que nós não tenhamos recebido de modo natural, né, nós recebemos do Senhor, né? Seja a paternidade, seja agora a provisão, a revelação de que nós somos filhos. Então, para nós, enfim, continuarmos aqui, o Ronaldo, né, eu observo muito isso, o Ronaldo de um tempo para cá, desde que converteu ali, né, mas essa questão da intensidade, né, eu acho maravilhoso, porque o Ronaldo, vamos lá, o cara, primeiro culto que veio, de fone, né, e hoje, né, na celebração, enfim, está aqui, né, se observa o Ronaldo, ele está ali, cara, ele é intenso. Se precisa orar por 1, por 2, por 3, né, ele vai e ora em 1, e 2, 3, e cheio de Deus. Essa ousadia, né, agora, né, e é tudo por conta, né, isso que nós estamos compartilhando sobre a questão do evangelho, né, é essa verdade que ela nos transforma, né, então nós não precisamos de outra coisa para sermos transformados, não, o evangelho é que nos transforma, né, então quanto mais exposto ao ambiente
da pregação do evangelho, mais fé vai sendo gerada no meu coração. E o maravilhoso, né, Lucas, é perceber como Deus, ele é muito estratégico, né? Hoje eu começo a ver, assim, eu fico impactada de imaginar como que o Senhor, ele arquiteta tudo, né? Porque aí eu tinha uma ferida, tá? Daí agora o Senhor vem e cura essa ferida. Só que agora, através dessa ferida curada, eu preciso também que tu agora saiba como me auxiliar, né? Como ser cooperadora do meu propósito para que outras crianças também sejam curadas, né? Porque eu comecei a ter revelação acerca dessa filiação, né? Que eu tinha com o Senhor, de que eu tinha um pai. E comecei a, então, servir agora no Ministério Infantil. Uau! O Senhor, ele não só me salvou, mas ele ainda me insere no o rebanho mais precioso que ele tem, que é as crianças, né? E eu falava muito com o Senhor, né? Usa a minha vida de alguma forma, Senhor. O Senhor não me chamou em vão, né? Usa a minha vida. E aí agora é onde eu percebo, né? O porquê que houve essa ferida um dia, né? A estratégia dele era para que agora crianças, né? Que têm o mesmo contexto que eu tinha, né? Agora a realidade delas também vai ser diferente. Porque agora eu vou ser essa cooperadora do propósito ali do Senhor para que elas sejam curadas, né? Para que elas vejam que se aconteceu com a prof, comigo também tem como, né? Tem como eu também ser curada, né? E como que eu vou agora auxiliar a curar uma ferida se eu nunca passei por isso? Mas agora, quando a gente viveu essa realidade, né? É diferente. E eu percebo que o Senhor, ele vem me conduzindo, me colocando, né? Com o Ministério Infantil à frente de situações tão parecidas ou tão iguais quanto a que eu vivi, né? E aí agora tu tem ali a convicção e a certeza de falar para uma criança, né? Que ela é amada, que Deus tem um propósito, que Deus escolheu ela para algo muito grande, né? Deus vai salvar a tua casa, Deus vai fazer, né? Com convicção e certeza, porque agora eu tenho essa realidade de vida, eu tenho convicção de que a minha realidade, ela foi assim. Né? A prof tinha uma ferida, mas o Senhor veio e ele curou. Então, se ele curou minha ferida, ele vai curar a tua também, né? E o Ministério Infantil é algo que eu sempre falo, né? O Senhor, ele foi tão bom comigo que ele me salvou e ele ainda me presenteou de poder servir as crianças, né? Então, eu creio que o Evangelho, ele vem para, de fato, transformar a realidade de vida, né, de crianças, de famílias, né, assim como transformou a minha realidade, né. É só na perspectiva do evangelho, né, que isso, enfim, pode acontecer, né, imagina. Vamos lá, naturalmente falando, um trauma gerado assim não vai jamais convergir para algo bom, né? Imagina, vai ser um trauma que normalmente vai acompanhar a pessoa para sempre. Né? Mas agora, na perspectiva do evangelho, por isso que esse poder para transformar, né, é o evangelho, porque ele pega algo que era traumático, né, algo que, enfim, aconteceu e realmente, né, não é algo bom, mas como a gente já viu, não fazia parte, né, da vontade de Deus, mas ele pega algo que aparentemente é ruim, cura, resolve, e agora usa aquilo que era um trauma para benefício de outra pessoa. Entende? Para que agora alguém possa ser beneficiado por isso. Né? Daí aquele versículo. O Senhor faz com que todas as coisas elas cooperem para o bem do propósito. Entende? Então algo que era ruim, algo que era traumático foi resolvido e agora a partir, né, como aquela canção que nós cantamos. Não vou cantar aqui, né, senão... mas aquela canção que nós cantamos, né? Que das minhas feridas sai poder para curar. Amém. Então isso que o Evangelho faz. Pega algo que era traumático e agora, né, usa dessa situação para que outras pessoas sejam curadas. Né? Isso aqui é maravilhoso, né? E, enfim, é o poder do Evangelho, né? E é isso aqui que tem nos alcançado, mudado as nossas vidas. Aquilo que aconteceu conosco se torna uma plataforma agora para que outras pessoas elas sejam, né, beneficiadas, enfim, tenham a revelação do Evangelho, né? Amém. E então, queria agradecer vocês, né, por esse tempo. Enfim, se nós fôssemos continuar conversando aqui, ia surgindo, né, os testemunhos, ia surgindo mais coisas, mas também é bom, né, deixar esse gostinho de quero mais, porque de fato é o Evangelho, né? Enfim, nós sempre queremos trazer aqui que o centro disso tudo é o Evangelho que salvou, é o Evangelho que transformou o ambiente da casa de vocês, é o Evangelho que curou, resolveu traumas e agora a partir disso, né, alcança outras pessoas, porque é o poder do Evangelho. Né? Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, enfim, por compartilhar,
um pouquinho da história. Isso aqui é maravilhoso, né? Quando a gente vai compartilhando assim, às vezes a gente não tem nem ideia, né, do que uma pessoa passou, enfim, como é que foi o processo de conversão, os testemunhos. E cada vez que a gente vai compartilhando aqui é maravilhoso demais, né? Eu sou muito contente, né, em poder participar disso e ver esses testemunhos que Deus vai gerando ao longo do tempo, né? E poder ver também vocês, né? Eu estava lá quando o Ronaldo estava chegando, né? E ver essa transformação, ver aquilo que o Senhor está fazendo, né? Eu quero dizer que é só o começo. O Senhor vai, né, alargar muito mais. Amém. A fé, a convicção, a certeza, virão os frutos, mais Amém. Pessoas sendo alcançadas. Já temos visto isso, né? Ronaldo lá trabalhando e pregando, mover, né? E de fato isso vai alcançar cada vez mais pessoas. Amém? Amém. Então ficamos por aqui com mais um bate-papo, né? Mais um episódio da Verdade que Transforma. Nós voltamos então na semana que vem com mais um convidado ou mais que um convidado, né? Para compartilhar o testemunho e certamente, né, nós vamos ser mais uma vez edificados, fortalecidos no Senhor.